Senhores, bom dia. Peço um pouco de desculpa pelo atraso, mas alguns pequenos problemas técnicos nos impediram de iniciar na hora que estava prevista. Espero que todos aqueles que estejam nos assistindo ou aqueles que comecem a nos assistir nos perdoem por esta pequena precalço técnico acontecido. O Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, o TI Rio, realiza há vários anos fórum de debates com temas que interessam ao setor da tecnologia de informação, mas principalmente são temas que de alguma maneira influem sobre a sociedade como um todo. Então temos discutido temas realmente bastante abrangentes e nesse momento nós entendemos que devemos colocar em discussão o tema da chamada ou denominada Lei da Informática. O que nos leva a colocar este tema em discussão? Nós estamos acompanhando que foi apresentado uma PEC, já tinha sido apresentada uma em 2011, aumentando por um prazo bastante longo a PEC 103, 2011, que aumentava o prazo até 2000 apresentar o prazo por 30 anos. Agora nós temos uma nova PEC em discussão que amplia para 2063 os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Nós não queremos discutir aqui os incentivos fiscais de Manaus, porque ele tem uma legislação muito específica e, por ter uma legislação muito específica, nós não nos sentimos em condições de poder debater este tema. Porém, em 91 foi publicada uma lei, a 8.248, denominada Lei da Informática, que, embora votada em 91, ela foi de fato posta em vigor a partir de 93, que define uma série de regras sobre os incentivos fiscais que nós deveríamos ter para as empresas fora da Zona Franca de Manaus, ou seja, principalmente atinge em especial as empresas do centro, do sudeste sul, que é onde você tem, principalmente São Paulo, até o Rio Grande do Sul, onde você tem o maior conglomerado de indústrias de desenvolvimento de hardware e de telecomunicações, etc., e que são favorecidas por esta lei 2048, 8.248 de 93. Na realidade, nós entendemos que este tema é um tema que interessa a todos. Interessa a todos porque, obviamente, a sociedade se beneficia com a diminuição tributária promovida por esta lei, que não há dúvida alguma de que este incentivo fiscal ele proporcionou um desenvolvimento maior da utilização do computador, ou seja, talvez um dos fatores mais importantes da difusão digital tenha sido o tratamento tributário que foi desenvolvido de uma maneira diferenciada. Isto trouxe a grande quantidade de empresas multinacionais para fabricarem seus equipamentos aqui. O que sempre nos incomodou foi de que, embora denominasse de Lei da Informática, na prática era uma lei que atendia basicamente a indústria de fabricação de computadores e equipamentos subsidiários. Nós estamos promovendo este fórum porque nós entendemos que, a partir da nova PEC apresentada e que está em discussão, enfim, em elaboração, há um projeto de lei estendendo por mais 10 anos a dita Lei da Informática, projeto do deputado Mendonça Filho, e que define algumas condições e está começando a ser discutido no Congresso Nacional. Então, nós convidamos dois parlamentares que são expressivos
na bancada do Rio de Janeiro, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, pelo trato deste tema, o deputado Jorge Bittar e o deputado Otávio Leite, que tem sido envolvido nesta discussão, neste tema, de alguma maneira. Então, obviamente, que são pessoas que a gente pode discutir e conversar. E temos o presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, o Márcio Girão, como presidente da FENAINFO. Ele certamente que representa o movimento empresarial de desenvolvimento de software e serviços em termos nacionais, e cabe a ele realmente a liderança da discussão deste processo por parte do setor empresarial. Então, eu quero, em nome do Sindicato de TI do Rio de Janeiro, agradecer a presença dos nossos dois parlamentares e do presidente da FENAINFO, e passo a palavra ao presidente da FENAINFO, porque no caso nós aqui estamos promovendo o evento e assistindo ao evento e como partícipes enquanto pertencentes ao movimento associativo, movimento sindical de representação empresarial. Mas cabe ao nosso presidente da FENAINFO, Márcio Girão, a palavra sobre o tema. E Márcio Girão. Bem, obrigado, Benito. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Bittar. Bom dia, Otávio. Em primeiro lugar, agradecer ao sindicato, ao TI Rio, ao Benito em particular, a honra do convite de estar aqui mediando esse importante fórum. Indo direto ao tema, eu gostaria de fazer uma breve introdução para aquelas pessoas que não estão exatamente familiarizadas com todas as, digamos, os detalhes da Lei de Informática, a Lei 8248. Então, me permitam perder um pouco de tempo aqui dos senhores, que o Bittar já conhece bastante a lei, para que a gente possa discorrer um pouco sobre isso, antes de entrar na nossa discussão. Então, a Lei 8248, a chamada Lei de Informática, é uma política de Estado. Ela é uma estratégia que envolve e integra a indústria fabricante, como o Benito falou, de bens e serviços de tecnologia de informação, integra os institutos de ciência e tecnologia, o governo e o Congresso Nacional e as universidades. A principal referência é a lei, que foi regulamentada em 93 e completada com várias outras regras legais nos anos subsequentes à edição da lei. O que é que ela estabelece? Em primeiro lugar, uma preferência nas compras públicas, compras de informática, de bens e serviços produzidos no país. Já dá uma preferência desde 93. Estabelece, o que é mais importante, um vínculo para as empresas que produzem bens e serviços de informática, aquelas empresas que faturam mais do que 15 milhões de reais por ano, entre benefícios fiscais concedidos, ou seja, uma redução progressiva do IPI, começou com 100%, hoje varia entre 80% e 100%, dependendo do tipo de bem ou serviço que está sendo fabricado. Então, as empresas têm uma redução da IPI, como contrapartida, elas investem uma parcela do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia da informação. Iniciou com 5%, hoje varia entre 4% e 4,35%, dependendo do tipo de aplicação. Esses 5%, vamos supor, hoje é um pouco menos, 2,3% do que compõe os 5%, são obrigatoriamente, mais do que 2,3%, tem que ser feito em convênios com os institutos de ciência e tecnologia e entidades de ensino, universidades e assim por diante. E aquilo que não for completado, que se houver uma sobra, no Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, no FNDCT, em projetos estratégicos que são determinados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E 2,7% são projetos internos da empresa. Sendo que até 2/3, isso é uma parte importante, deputados, até 2/3 desses 2,7% pode ser aplicado num programa chamado PAD-STI, que é Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor de TI, que foi regulamentado recentemente num decreto presidencial, indicando também que o destino desse fundo é essencialmente nas universidades, montagem de laboratórios e assim por diante. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, como eu vou falar um pouco mais adiante, as empresas que são os verdadeiros esteios do desenvolvimento tecnológico, de certa forma, ficaram de fora da lei de informática, né? Então, o foco, aliás, esse é um mito que vem no país há muito tempo, desde 93, 91, é de que a tecnologia no país seria desenvolvida a partir das universidades e não das empresas.
Só recentemente nós estamos mudando esse conceito. E talvez isso explique um pouco por que até a ciência brasileira vai tão bem e a tecnologia vai tão mal em qualquer índice que você pegue hoje, que meça que tem esses indicadores. O principal impacto da lei da informática foi a criação de centros de pesquisa em algumas regiões do país, inclusive no Nordeste, porque por força da lei, 0,8% daqueles 2,3% tem que ser aplicados obrigatoriamente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso representa mais ou menos 37% da aplicação. Então, houve um impacto muito grande na formação de institutos de ciência e tecnologia das próprias empresas. Então, e foram institutos de bastante sucesso internacional. Uma vez eu tive na Ericsson, no interior de São Paulo, e o presidente se orgulhava de ser talvez um dos 2 principais centros da Ericsson no mundo. Por quê? Porque ele empregava as nossas melhores cabeças. Dos seus 300 funcionários, se eu não me lembro, boa parte dele, 80%, 90%, eram entre mestres e doutores. Então, eles tinham um centro de tecnologia de alta competência, né? Financiado essencialmente pela lei de informática. Esse é o resumo do que diz a lei. Eu queria também agora, antes de fazer nossas propostas para a discussão, deputado Bittar e deputado Otávio, mostrar algumas estatísticas. Eu peguei aqui, obtive um relatório de 2012, feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que representa alguns dados, para que os senhores tenham ideia de que números nós estamos falando, que a gente fala um pouco da qualidade, agora vamos falar da quantidade. O número de empresas que participam do projeto de convênios é de 456, isso em 2012. O faturamento global dessas empresas foi da ordem de 73 bilhões de reais, sendo que os produtos incentivados no mercado interno somaram cerca de 35 bilhões, ou seja, praticamente metade disso, né? A renúncia fiscal foi de 4 bilhões e meio, sendo que os impostos pagos de produtos incentivados deram a monta de 5 bilhões e 280 milhões de reais. Okay? As aplicações totais em pesquisa e desenvolvimento foram de 1 bilhão 242 milhões. Mais alguns dados aqui que são importantes. Seguinte: total de empresas por unidade da federação. Nós estamos no Rio de Janeiro, eu quero fazer um comentário não tão bom para o nosso estado. Porque quando foi feita a lei, o grande incentivo foi para as empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como eu disse. Só que o grande número de empresas que produzem serviços de informática estão situadas em São Paulo. Então vejam, das 456 empresas que fazem convênios, apenas 5 estão no Rio de Janeiro. Então, cerca de 1%. E 43% estão em São Paulo, o resto está no Norte e Nordeste, por força da lei. Um número que nós temos aqui, por exemplo, é o seguinte: em São Paulo foram aplicados 328 milhões de reais. No Rio foram aplicados 2 milhões e meio. Então, o Rio, em particular, ele está, digamos, à deriva dessa lei. Ele não se investe aqui em tecnologia, né, a partir da lei de informática. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que mudar, deputado Otávio, deputado Bittar. Um outro número interessante é que o número de patentes geradas em 2012 foi de 53, um número pequeno. Eu não tenho esse dado, mas eu desconfio que boa parte disso é registrado fora do país. Porque, infelizmente, a lei de informática não tem nenhuma menção sobre aonde deve ser registrada a patente daquilo que é desenvolvido no nosso país. Eu tive uma vez num dos centros de tecnologia e na época eu fiz essa pergunta, o resultado foi 0. Então isso também é preocupante. Dito isso, nós vamos agora propor alguns temas para o debate, algumas questões que eu acho que a gente poderia mexer na lei, mudar a lei, como o Benito bem falou. Nós estamos numa oportunidade de agora fazer uma reflexão e fazer alterações. Então, nos projetos próprios internos, a gente poderia incentivar a geração de um ecossistema de empresas de base tecnológica em tecnologia da informação em torno das empresas que investem em P&D. É interessante, deputados, que eu tive lendo recentemente uma proposta da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica,
e ela diz que uma das mais graves falhas da lei de informática é a não formação de um ecossistema de componentes desenvolvidos no país. Então, eles estão, inclusive, lançando uma proposta de mudança da lei, no sentido de que ela possa incentivar o desenvolvimento de empresas de componentes, inclusive empresas desenvolvedoras de software, principalmente os softwares embarcados, que é o que compõem os que estão dentro dos componentes. Isso é uma necessidade. Só para ter uma ideia, eu vou colocar alguns números aqui. As importações, por exemplo, abrindo um novo parênteses, as importações entre 2010 e 2012 se mantiveram constantes, cerca de 32% do faturamento. Para você ter ideia, é o seguinte: em 2010 nós importamos 18 bilhões, em 2011 21 bilhões, e em 2012 23 bilhões de reais. Então, nós aumentamos a importação. O objetivo da lei não é esse. Okay? O número de empresas também que participam do projeto se manteve na ordem de 450 empresas. Os recursos humanos aplicados em pesquisa e desenvolvimento estão da ordem de 7.900 pessoas, sendo que 70% dela de nível superior. Também se manteve constante, ou seja, não há um crescimento. O número de patentes também está da ordem de entre 50 e 60, também não há crescimento. Então, a lei de informática não está gerando aquilo que foi o objetivo dela, que é diminuir as importações, aumentar as exportações, aumentar os recursos humanos, aumentar o número de empresas e assim por diante. Então, os investimentos nós consideramos que não atenderam às expectativas da lei. Voltando às nossas propostas. Então, a primeira coisa é nós podermos gerar mecanismos para a geração de empresas em torno das empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Isso poderia ser parte daqueles 2,7% que as empresas têm liberdade de utilizar fora dos convênios com as empresas os ICTs, né, e as universidades. O desenvolvimento de software deveria ser uma prioridade na participação desse incentivo. Nós teríamos que talvez o caminho seria rever a portaria número 344 de 2011, que foi editada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que destina recursos do PADSTI, que está previsto que ele pode ser aplicado até 2/3 dos 2,7%. Só que o PADSTI, na forma como ele foi editado, ele continua privilegiando as universidades. Ele não fala das empresas de base tecnológica. Eu acho que isso tem que mudar. Em resumo, nós deveríamos ter mecanismos para ampliar a participação de empresas de base tecnológica nos benefícios da lei, alavancando assim toda uma cadeia produtiva em torno das empresas produtoras de bens e serviços de informática. E também, lembrando, garantir as patentes registradas no país, daquilo que é desenvolvido através das cabeças dos brasileiros. Então, isso é apenas, deputado, para esquentar um pouco o debate. Então eu passo a palavra para o deputado Otávio Leite para as suas considerações. Bom, muito obrigado pela oportunidade, presidente Benito, deputado Bittar, que é um especialista na matéria, para me associar a essas reflexões que julgo da maior relevância para o país. Nós estamos cuidando da área do conhecimento, da informação, que hoje tem um valor incomensurável. O fato é que nós vivemos uma realidade já por conta das experiências que se teve em relação à lei da informática, uma realidade que revela um déficit brutal em relação à nossa balança de pagamentos. Ou seja, a gente, do ponto de vista da formulação, da criação de softwares básicos, nós estamos ano-luz. Nós somos bons em aplicativos. Acho que tem muita mente brasileira fértil, trabalhando, desenvolvendo bastante, mas estamos profundamente dependentes dos sistemas operacionais, das linguagens universalizadas, esses bancos de dados todos, que findam sendo o componente mais caro nessa importação que o país sempre faz em relação ao software, né? Embora, voltando aqui a sublinhar, nos aplicativos nós temos tido muitos êxitos e tem muita gente aí formulando, né? Agora, por que esse assunto está sendo provocado? Por conta da alteração do
sistema da regra constitucional que oferece ao polo industrial de Manaus, a Zona Franca, um benefício de imunidade, praticamente imunidade tributária, durante 50 anos que se quer futuro. Eu vivi uma experiência muito próxima na discussão com Manaus recentemente por conta da PEC da música. Eu propus a imunidade tributária também para o fonograma, videofonograma produzido no Brasil e etc. Isso gerou uma repulsa e uma forte oposição de Manaus em algo que teria, sim, o condão de ser completamente consensual, porque estamos favorecendo a música brasileira. O livro já tem o patamar constitucional de imunidade, mas a música não tinha, né? Nós tínhamos que combater a pirataria, temos que valorizar nossos potenciais culturais e por aí vai. Mas não foi fácil. Nós demoramos 4, 5 anos para aprovar na Câmara e no Senado e entrou em vigor, mas à custa de muito embate com Manaus. Então, quando o assunto entra Manaus, é muito apaixonante, não é simples. Bom, agora Manaus vem com a bandeira, que aqui para nós, o desenho e desenvolvimento da Amazônia é assentado no polo. E eu acho que isso tem que ser estimulado. Ninguém aqui está contra avançar em ter mais espaços, Manaus. O que isso suscita, e com propriedade, é uma reflexão sobre a quantas anda a nossa lei da informática, né? Que partiu de uma proteção 100%, depois partiu para um viés de fortalecer as empresas a reinvestirem em pesquisa e desenvolvimento, seja intramuros nelas próprias, seja através de centros de excelência e por aí vai. Ora, os números estão mostrando que nós poderíamos ter ido muito mais além. Há falhas. Eu acho que esse debate é muito útil para que nós possamos corrigi-las de alguma maneira, né? O fato é que o projeto que está em discussão hoje para prorrogar os incentivos da lei de informática era um projeto que propõe até 2029, mas há um relator que propõe estabelecer que haja também até 2029 80%, e não mais aquela escadinha decrescente, mas 80%. E discutir, e aí eu acho que é o ponto fundamental do debate aqui nosso, aonde essa renúncia fiscal, esse dinheiro que deixa de ir para o erário e que fica na empresa e que deve ser investido em programa de desenvolvimento e pesquisa, para onde isso está indo? Como melhorar a qualidade dos resultados alcançados, né, no país. E, em especial, o nosso queridíssimo Rio de Janeiro, que pelos números demonstra aí uma situação muito precária diante do que seria o nosso potencial, os nossos centros de excelência, as nossas universidades e tantos profissionais importantes que temos no setor da informática no Brasil, aqui em especial no Rio de Janeiro. Então, com uma contribuição inicial, eu quero dizer o seguinte: são pontos muito relevantes. Eu acho que nós devemos colocar dentro da ideia de alteração da lei a rediscussão de como melhor aproveitar a renúncia fiscal e colocar metas, né? E fazer isso de forma mais transparente possível para que o país tenha mais resultados e as balanças de pagamento anuais não sejam tão deficitárias. Por quê? Porque nós haveremos de produzir mais tecnologia de ponta aqui, software básico no Brasil. Por que não? É isso mesmo. Então, eu queria contribuir. A gente tem um software básico que a PUC desenvolveu, chamando a linguagem chamada Lua, que hoje é muito reconhecida ao nível internacional, que foi numa parceria com a Petrobras e hoje se utiliza demais como um ambiente ali onde geram e se rodam muitos outros programinhas, né? Eu queria contribuir inicialmente com essas reflexões. Obrigado, deputado. Inclusive o nosso Midor, quer dizer, o Ginga, ele utiliza da linguagem Lua para programação de TV digital. E aqui nós estamos num centro de interação de conteúdo digital, que é o CECID, que também tem programadores de Lua e temos competência nesse segmento aqui. Eu só queria lembrar também que o senhor falou da PEC da música. Nós da FENAINFO introduzimos o PEC do software também. Nós achamos que da mesma forma que o livro é isento do imposto de renda, nós deveríamos também ter o software como parte de um processo cultural, né? Sendo contemplado pela isenção constitucional. Bem, agora eu passo a palavra ao deputado Jorge Bittar para fazer suas considerações. Bom, eu quero iniciar cumprimentando
amigo Benito Paré, liderança importante, Girão, outra grande liderança do setor de tecnologia da informação, e o deputado Otávio Leite, um deputado aplicado, dedicado à causa pública, que é importante para todos nós. Esse debate sobre a lei da informática, que foi deflagrado, como aqui já se disse, a partir da iniciativa de se prorrogar por mais 50 anos a vigência dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, nos trouxe uma discussão de duas ordens. De um lado, um problema, que é o fato de que, ao prorrogar a legislação de incentivos na Zona Franca de Manaus, você gera uma assimetria, uma desigualdade de tratamento tributário entre o estado de Amazonas e os demais estados da federação. Ora, se a lei de informática continuasse, a alíquota que é hoje de 80%, a redução, na verdade, da alíquota de IPI, que é de 80%, iria sucessivamente para 75%, depois para 70% até 2019. A lei é de 91, a última revisão dela foi em 2004, e ela vale até 2019, a chamada lei da informática. Então, o que se propõe como medida emergencial é a prorrogação por mais 10 anos da legislação atual, mesmo reconhecendo as insuficiências da legislação atual, mas para que não se gere um desequilíbrio acentuado entre Zona Franca e o restante do nosso país, congelando as alíquotas atuais, ou seja, o desconto de 80% e, evidentemente, a obrigação de investimentos, que é em torno de 5%, um pouco menos, atualmente, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Do outro lado, a discussão sobre essa prorrogação da vigência da lei de informática por mais de 10 anos, com as condições que eu aqui afirmei, que é absolutamente imperiosa, necessária, para que eu não gere um desequilíbrio que force as empresas a irem todas para a Zona Franca de Manaus em busca de incentivos fiscais menores. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é uma discussão sobre a própria lei da informática. Em que medida que ela vem servindo ao desenvolvimento industrial e tecnológico do país nesse setor. E aí é forçoso reconhecer que houve alguns avanços, mas há muitas insuficiências no que diz respeito a o país se colocar como um desenvolvedor de políticas de tecnologia da informação e de comunicação internacionalmente. De fato, nós temos um desequilíbrio na nossa balança comercial que é extremamente preocupante, um desequilíbrio que é estrutural, todos nós reconhecemos. Seja na área de telecomunicações, estrito senso, seja na área de tecnologia da informação e suas aplicações como um todo. Mais grave ainda é quando nós olhamos para o estado do Rio de Janeiro, como aqui já foi dito. E aí, o Girão, talvez haja algumas insuficiências da lei, mas também devemos reconhecer que não tem havido um foco claro no incentivo ao setor de tecnologia da informação e comunicação no Estado do Rio de Janeiro por parte das políticas estaduais. Então não temos que olhar apenas as políticas nacionais. Por que eu afirmo isso? Porque outros estados da federação não tão industrializados como o estado de São Paulo, né? Que é natural que o estado de São Paulo tenda a absorver a maior parte do parque industrial, porque ele tem mão de obra mais qualificada, em geral, né, no setor produtivo, não apenas no setor intelectual, tem centros de pesquisa e, naturalmente, atrai as grandes corporações multinacionais, com seus incentivos também, né, porque o Estado de São Paulo também oferece incentivos adicionais, como os demais estados da federação. Mas, para não me estender muito, eu ficaria apenas na experiência do Porto Digital, né, que saiu do zero em Recife, e hoje uma referência de desenvolvimento de tecnologia da informação e de comunicação importante para o país e até já com uma certa projeção internacional. O que mostra a importância das políticas locais, casadas com um ambiente nacional que seja estimulante. Então eu tenho uma opinião crítica com relação ao que se faz aqui no estado do Rio de Janeiro, porque lá atrás, nós que acompanhamos as políticas de informática,
aqui no estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era um dos estados mais promissores do país em termos de desenvolvimento da TI. Né? Aliás, era um estado avançado e o que nós verificamos é que o Rio de Janeiro começou a patinar e acaba por ficar para trás. Essa que é a verdade no cenário nacional. Quando olhamos para a lei de informática também, agora, ela tem a ver, a lei da informática e seus complementos, lei do bem, essas coisas, tem a ver com a produção nacional, que é o chamado PPB, as empresas têm que se qualificar junto ao Ministério, demonstrando que estão produzindo aqui no Brasil, e tem a outra área, que é a área de desenvolvimento tecnológico, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Aliás, a palavra inovação nem existia com tanta ênfase à época da lei de informática. Mesmo em 2004 não se falava tanto na última revisão nova, da lei. né? É algo novo. E que tem a ver com algo que o Girão aqui colocou, ou seja, inovação não se faz dominantemente no ambiente universitário ou nos centros de pesquisa. Inovação se faz dominantemente nas empresas. Eu apenas pondero aqui em relação à afirmação do Girão, talvez ele nem tenha querido se colocar desta forma, mas a universidade, os centros de pesquisa seguem sendo importantes. Nós precisamos, na verdade, de uma relação intensa e virtuosa entre esses dois elementos, o centro de pesquisa e desenvolvimento, a universidade, e as empresas, sobretudo as empresas de capital nacional, que são aquelas que mais desenvolvem tecnologia brasileira. Mas não apenas, não tenho nenhuma visão xenófoba. Registro aqui que a Ericsson é uma empresa que faz P&D aqui no Brasil e tem produzido alguns bons resultados. Então, essa questão do PPB nos remete também para essa questão. De fato, essas empresas que produzem aqui no Brasil estão produzindo com componentes brasileiros, com subsistemas brasileiros? Não. A realidade é não, de maneira clara. Essas empresas são apenas montadoras, galpões para os quais você não precisa nem de mão de obra muito especializada, vem as peças, subpartes, subsistemas, e você monta aqui um celular, um computador de mesa, um desktop, ou o que quer que seja. Então, na verdade, isso não agrega muito em termos de valor para o nosso país. E é isso que explica esse desequilíbrio estrutural na nossa balança de pagamentos. E é muito difícil você convencer as grandes corporações multinacionais a desenvolver P&D aqui no Brasil. É preciso, acho que, uma legislação mais incisiva nesse particular. E aí a gente entra nesse campo da P&D que, digamos assim, tem sofrido uma reflexão e um conjunto de ações de governo. O programa Inova Empresa, a ação mais efetiva da FINEP, financiadora importante dessa área de ciência e tecnologia, nesta área. Nós temos um conjunto de medidas legais que estão sendo desenvolvidas pelo Parlamento. Eu faço parte de uma comissão especial que já aprovou na Câmara e deverá aprovar no Senado uma reforma da nossa Constituição para desburocratizar a transferência de tecnologia, a relação entre universidades, centros de pesquisa e empresas, para criar mecanismos mais ágeis e eficazes para o desenvolvimento de um sistema nacional de ciência e tecnologia. E não é apenas tecnologia de informação e comunicação, mas cai como uma luva para esse setor, que é um setor de ponta. E temos um marco legal também, que é a Lei 2177, que já foi aprovada na comissão e será encaminhada brevemente para o plenário da Câmara dos Deputados também, que é uma legislação mais detalhada, criando mecanismos mais ágeis, mais simplificadores dos procedimentos da relação entre empresas e universidades e centros de pesquisa. O Código de Ciência e Tecnologia. É o novo código, nós chamamos de novo Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem um marco constitucional e tem a legislação do cotidiano. E, além disso, ainda há a aplicação do chamado regime diferenciado de contratações, quer dizer, para que o poder público possa, com mais agilidade, comprar com peso, com uma certa prioridade para a empresa nacional. Eu acho que nós temos que ter foco diante desse ambiente.
Nós estamos vivendo agora, o Brasil perdeu a onda dos desktops, né? Eu me lembro da Cobra, lá atrás ainda, né? Enquanto empresa nacional, que saiu na frente internacionalmente. Mas as nossas políticas não são mantidas e não têm foco. Diferentemente da indústria de aviação civil, por exemplo, onde a Embraer foi constituída nos anos 70, perseguiu objetivos e é hoje uma das grandes empresas do mundo, atraindo inclusive empresas de componentes para essa área da aviação civil, agora aviação militar, defesa, enfim, e outras aplicações. É o caso da Petrobras também, né, que tem foco, né, tem centro de pesquisa e desenvolvimento, atrai grandes centros internacionais, montou o Parque Tecnológico da UFRJ, está produzindo resultados objetivos. No setor de tecnologia da informação e comunicação, tudo é muito fluido, não muito claro quais são as prioridades de governo, quais são as parcerias governo, setor privado. Eu acho que nós temos que estabelecer foco. Eu registro que nós estamos vivendo uma nova onda tecnológica, que é a chamada Internet das Coisas, né? A Internet das Coisas significa que articula computação em nuvem, Big Data e mobilidade, né? A possibilidade. Então, a combinação desses três grandes focos de desenvolvimento tecnológico pode nos gerar as chamadas cidades inteligentes, né? Aplicações em mobilidade urbana, trânsito e transportes públicos, aplicações em saúde pública, em educação pública de qualidade, em prevenção de desastres, né? Por exemplo, nossas encostas, enchentes e tantas outras aplicações para tornar as cidades melhores, que é um dos grandes problemas do nosso país também, de outro lado, né? E chamo a atenção que esta oportunidade deveria servir de foco para que nós perseguíssemos alguns desses objetivos, usando na ponta o poder de compra do Estado brasileiro, da União, dos estados e dos municípios, para adquirir sistemas, subsistemas, aplicações, né? De tal maneira que, ao se rever a legislação de informática, que é o próximo passo, depois de nós adiarmos por 10 anos, ou prorrogarmos por 10 anos a vigência dessa lei, nós temos que rever a lei de informática. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque a Zona Franca está para ser votada, então precisamos logo prorrogar o prazo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia é, em 6 meses, um pouco mais, a gente fazer uma profunda reflexão, um profundo balanço da lei de informática. Há coisas do tipo tecnologia, capacitação técnica de pessoal é considerado aplicação de P&D. Difusão de padrões é considerada aplicação de P&D. Ora, a aplicação de P&D é você desenvolver, né, novos sistemas com patente nacional. Eu acho que um dos critérios, tem lá a portaria 950 do Ministério da Ciência e Tecnologia, que define o que é conteúdo nacional, tem a certificação de software nacional também. Eu acho que tem que ter exigência clara, nós temos que ter foco, temos que perseguir determinados objetivos, produzir resultados e ter patentes nacionais. De outra forma, nós não sairemos dessa situação séria, e que eu considero grave, em que se encontra o setor de tecnologia de informação e comunicação. É isso. Bem, agora teremos um pequeno intervalo, espero que voltem daqui a pouco.